Seguindo o que nós vamos estudando, que é sobre ética, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre eudaimonia e mediania. Vamos entender um pouquinho o que são essas duas palavras, aonde que se encaixam no nosso dia a dia. Na imagem aqui do slide, há uma mulher segurando uma balança, representando o equilíbrio, que é a ideia fundamental para a ética aristotélica, a qual se baseava na noção de mediania, também conhecida como justo meio, ou justa medida, ou temperança. Aristóteles utilizava a expressão eudaimonia, que foi traduzida como felicidade. Ele representava essa felicidade como a realização das potencialidades da vida racional, da vida de razão. Entendia a razão como a própria essência humana. Apenas os seres humanos, para ele, poderiam ser felizes. Por quê? Porque a felicidade dependia da alma racional, exclusivamente humana. Então, para ele, os outros animais não podem ser felizes, não podem alcançar a felicidade, porque eles não têm a razão, não podem raciocinar. Então, nós, humanos, poderemos alcançar, segundo Aristóteles, a felicidade, porque nós poderemos utilizar a nossa razão. Como ser feliz, então? Para Aristóteles, a resposta estava no equilíbrio decorrente da mediania, ou da temperança, que nós não devemos nem ter excessos e nem falta. Não devemos fazer as coisas nem de mais e nem de menos. Devemos manter um equilíbrio, ser temperantes no nosso dia a dia. Então, as nossas atitudes, as nossas opiniões, o nosso modo de olhar, de ser, de perceber, eles precisam ser equilibrados. Não podem nem ser excessivos e nem pode estar faltando. Caso contrário, segundo Aristóteles, nós não conseguiremos alcançar a felicidade. De modo diferente da concepção ética socrático-platônica, ou seja, na concepção de ideia de Sócrates e de Platão a respeito da ética, Aristóteles não julgava que conhecer bem fosse suficiente para praticá-lo. Considerava a visão de Platão da virtude excessivamente teórica e abstrata. Lembrar que Sócrates foi mestre de Platão e que Aristóteles foi discípulo de Platão. Que Sócrates e Platão entendiam que somente a razão poderia fazer o conhecimento verdadeiro. E que Aristóteles, sim, também entendia que a razão poderia fazer o conhecimento verdadeiro. Porém, para se alcançar o início, as sensações deveriam estar presentes. É através dos sentidos que nós iniciamos o conhecimento. Então, numa nova perspectiva, Aristóteles defendia a possibilidade de adquiri-la por meio do hábito, que da prática repetitiva e constante de ações virtuosas, nós poderíamos então conhecer a felicidade, perceber, entender o bem e alcançar a felicidade. Mas como saber que atitudes seriam essas a fim de habituar-se a praticá-las? Como é que nós poderemos praticar estas ações se nós não sabemos quais são? Uma resposta de Aristóteles apontava para a virtude como o meio termo entre duas atitudes extremas, nem com excesso e nem com falta, as quais se caracterizariam como vícios por excesso ou deficiência pela falta. Então, esse meio termo, também conhecido como mediania, justo meio ou justa medida, ele correspondia a um modo de agir marcado pelo equilíbrio e pela moderação. Ter equilíbrio nas coisas, ser moderado, saber utilizar as coisas, saber o tempo de cada coisa.
Aristóteles, então, afirmava que a virtude era adquirida pelo hábito de agir virtuosamente, ou seja, se nós praticarmos as virtudes do bem, nós poderemos então estar nos enchendo de felicidade. Ele considerava que a ação virtuosa se caracterizava pela justa medida, pelo equilíbrio. Defendia o controle das paixões, ou seja, não podemos nem ser excessivos com a razão e nem muito menos excessivos com a paixão. Não podemos nos deixar dominar nem pelo racional e nem pelas paixões, mas saber um equilíbrio desses dois pontos. Ele acreditava na possibilidade do aperfeiçoamento do caráter, na evolução. Ao apresentar a mediania como virtude e submetê-la ao hábito, Aristóteles não apenas abordou de um modo mais prático a questão do controle das paixões pela razão. Ele destacou a possibilidade de aperfeiçoamento do caráter, a fim de conduzir o ser humano ao seu objetivo mais importante, a felicidade. Então, se nós praticarmos os pontos virtuosos, nós alcançaremos a felicidade com maior rapidez ou com maior equilíbrio. Ainda assim, ele também associou a virtude e a conduta ética à natureza ou à essência humana e caracterizada pela racionalidade. Nesse sentido, então, a ética de Aristóteles, ela é eudaimonista, marcada pelos fins que devem ser alcançados para que o ser humano atinja a eudaimonia, ou seja, a felicidade. Então, se nós tivermos condutas que nos levam a esta felicidade, nós com certeza viveremos melhor, com mais plenitude. Mas como descobrir quais são estas ações, quais são estas atitudes que nos levam à felicidade? Bom, este é um trabalho que cada um de nós precisa fazer, partindo de princípios de equilíbrio, partindo de condutas com temperança, de condutas que nos façam entender e perceber que o respeito ao outro ele é muito importante.